mas, sobretudo, também ao magistério. Ele sempre conseguiu conciliar as duas vertentes, não é? Ele é coordenador do PPGD da PUC, Rio Grande do Sul, desde 2006, gente. Só por isso ele merece assim uma medalha, Strapazon, ele merece uma salva de palmas. É assim meu ídolo, né? Eu confesso que eu todo dia penso como é que o Ingo consegue e eu não consigo, né? Então é uma das motivações. Eu estou como coordenadora desde 2010, eu confesso que eu já estou bem cansada, eu não sei como é que o Ingo consegue, tá? Mas ele é meu herói, porque ele consegue manter um programa vibrante, forte, ativo, e consegue controlar uma rede de direitos fundamentais e democracia, impulsionando, animando, incentivando, cobrando. Então, ele é o grande mentor do PPGD Unifor. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há alguns anos, de acompanhar o trabalho dele. Eu, como professora de Direito Constitucional, nós já adotávamos os livros dele na seara do Direito Constitucional, e aí conseguimos ingressar nessa rede e hoje temos uma fraterna parceria com diversas publicações, com diversos trabalhos que vão do Brasil de norte a sul, né? O Ingo também é coordenador de um DINTER no Maranhão e nós somos coordenadoras de um DINTER em Manaus. Enfim, a gente vai fazendo fluir, repartindo, compartilhando conhecimentos. O professor Strapazon lá na Positivo e também em Chapecó, não é? Então, conseguimos compartilhar os conhecimentos, porque conhecimentos que não são compartilhados viram pura vaidade, né? E vaidade não é só o que se precisa na academia, a gente precisa realmente colaborar para um processo de tese, de antítese. E é nesse sentido que, em nome da Universidade de Fortaleza, em nome do PPGD Unifor, eu agradeço o professor Ingo, que se multiplica, ele está em outro evento e entrou no nosso agora, fez a abertura de um e entrou no nosso evento, mandou os textos, e ele realmente é um ícone do direito constitucional e, no dia de hoje, também do direito ambiental. Nós estávamos lendo seus textos, comentando, os alunos apresentaram, então seja muito bem-vinda, a palavra é sua, tá, para fazer a exposição. Muito obrigada. Bom, primeiro, professora Gina, agradeço muitíssimo. Bom, só com essas palavras eu já fiquei aqui enrubescido, né? Porque são palavras demasiadamente generosas, mas tributo à amizade. E é claro que a gente, ao longo do tempo, assim como Gina, assim como todos nós, né, na academia, ganhamos experiência, talvez nem tanto mais sabedoria, né? Mas pelo menos experiência. Né? E de fato, né? No meu caso, já são 35 anos de magistério, dos quais realmente a gente acaba, ao fim e ao cabo, né, se não aprendeu muita coisa, pelo menos, repito, ganhou algum tipo de experiência. E também agradeço a participação de todos, o PPGD da Unifor, PPG referencial, é o primeiro, portanto, o único programa nota 6, né, na região Norte e Nordeste, né, que não é pouca coisa, né, também tem tido um papel alavancador na região, né, de influência, também catalisador na área acadêmica e profissional, que forma também muita gente, né, na região de todas as carreiras jurídicas, além de integrantes da academia. Né. Agradeço aqui também ao professor Strapazon, né, que também é um parceiro já da nossa jornada, nossa integração interamericana, já desde a primeira hora. Né. Também a professora Gina, que agradeço, hoje a presidência ocupada pelo professor Humberto Alcalá, do Chile, de Talca, e pela professora Helena Alvites. Né? Essa troca de presidência se deu em Fortaleza, né? Em outubro de 2019, e agora a Unifor hospedará por webinar, né, a próxima jornada, né, já que não foi possível realizar lá na Colômbia, né, por razões aqui óbvias, né, que ainda são infelizmente óbvias, né, da pandemia, do risco que isso poderia causar em termos de investimentos que depois poderiam ser frustrados, né, para os participantes. Então, também agradeço a disponibilidade da Gina de sempre participar ativamente dessas parcerias, assim como os colegas e alunos da discentes da Unifor. Bom, vocês certamente então já sabem bem mais do que eu sobre o tema, né, se já leram pelo menos alguns dos textos, né? E a minha história mais específica no direito ambiental, ela começou orientando. Eu não tinha uma tradição pessoal de escrever sobre direito ambiental,
claro, já li alguma coisa, enfim, isso sempre, né? Mas começou com orientações no mestrado, doutorado, em área ambiental. Então, orientei um trabalho em 2002, 2003, já faz algum tempo, né, da professora Fernanda Medeiros, né, sobre o direito de dever fundamental ao ambiente. Depois orientei o professor Thiago Fentzer-Seifert, que depois, de algum tempo, passou a ser meu coautor e parceiro na produção ambientalista, né, que também fui seu orientador de doutorado, com supervisão de pós-doutorado, né, e aí começamos a escrever. Também outros professores, professor Si, algumas pessoas que eu fui orientando, e aí comecei a também me interessar, claro, academicamente, pelo direito ambiental, claro, digamos assim, mais foco mais centrado no direito constitucional, direito público ambiental, claro, porque as refrações em outras searas são também imensas, como sabemos, inclusive processo. Claro, quando vocês veem ali os direitos procedimentais ambientais, não se trata de processo civil especificamente, né? Tem o acesso à justiça, enfim, mas basicamente também são princípios de direito material, né? Isso está ligado à chamada dimensão organizatória e participativa, né? Organizatória e procedimental participativa dos direitos fundamentais, naquela ideia de uma cidadania processual ambiental, mas que é inspirada na obra do Sr. Peter Heberle, né? Que vou referir de novo mais adiante. Mas o meu foco hoje, né, é o de trabalhar um pouquinho, uma espécie de introdução, que quem leu o texto já praticamente poderia desligar aqui e fazer outra coisa, né? Mas, de qualquer sorte, voltar a esse tema, que é um tema que nos é caro e partiu realmente também de uma dissertação de mestrado do agora professor e colega Tiago, né? Com o qual agora lancei uma última etapa, o manual, o curso de Direito Ambiental. Está na sequência programado um Direito Processual Ambiental, por Hermes Zanetti Júnior, com o Tiago, mas a gente tem mais um outro, né, que deve vir para completar um pouquinho o ciclo, né, que nós planejamos há muitos anos. Mas a nossa ideia sempre foi, isso também foi uma tônica dessas orientações iniciais, de inserir o assim chamado Estado ambiental, o Estado ecológico, né, no contexto do Estado democrático e social de direito. Isso não é novidade, porque isso já tem sido trabalhado, né, há mais tempo, né, em outras áreas, especialmente na Alemanha, onde havia alguns livros, inclusive, sobre isso, Estado ecológico, Estado ambiental. O professor Canotilho já tinha escrito sobre isso, Estado ambiental de direito, né? Então, já havia alguns escritos sobre isso, né? Mas a perspectiva que nós acabamos por trilhar, ela, pelo menos até numa certa fase, ela foi um tanto diferenciada, porque nós acabamos incluindo, né, aquilo que normalmente se falava em direitos socioambientais, não se utilizava na terminologia Estado social ambiental, né? Falava em direitos socioambientais, mas não se cunhava a expressão Estado social democrático, ecológico, o ambiental, aqui, palavra nesse momento, estou usando de forma genérica, de direito, né? Você fala Estado ecológico de direito, Estado democrático ambiental de direito, né? Direitos socioambientais, mas não se incluía o social no título, digamos assim, no rótulo, né, na adjetivação, né, desse Estado. Porque o professor Canotilho tem também um texto um pouco mais antigo, né, publicado num livro que se chama série, digamos assim, de capa negra, mas que acabou não tendo muitos exemplares, mas extremamente qualificada, né, pela editora Almedina, né, onde ele trata, é um texto que se chama O Estado Adjetivado, né, onde, na verdade, ele trata desse processo gradual de adjetivação do Estado democrático, Estado autoritário, Estado absolutista, Estado ambiental, né? Ele trata desse, como é que seria esse processo de adjetivação do Estado, né? E, claro, estamos tratando de adjetivações do Estado, né? E a ideia desse Estado, chamarmos também de Estado ambiental, social, e hoje optamos por a viragem do ambiental para o ecológico, de direito, né, foi de afinar, né, essa adjetivação do Estado com o princípio e o dever de sustentabilidade, né, que também não é novo, e também aqui na originalidade não precisa da sustentabilidade, houve desenvolvimentos mais recentes, né, mas a ideia foi de fazer essa junção num sentido de que a sustentabilidade, né, passasse a ser não mais um princípio manejado até algum tempo atrás
basicamente na esfera do direito ambiental e nas suas refrações, claro, em outros domínios, né, mas passar a ser vista, com especial alguns autores na Europa já haviam vindo, particularmente na Alemanha, como um princípio geral estruturante do direito, né, e do Estado. Né? Inclusive porque também na Alemanha o professor Michel Klepfer tem um trabalho muito bacana sobre o Estado ambiental, né, publicado uma coletânea que nós organizamos há alguns anos atrás, sobre o Estado socioambiental, né, que é editor advogado, já há muito tempo defendia a ideia de que hoje o Estado, né, não é mais formado, não pode mais ser visto como formado apenas dos 3 elementos, poder ou soberania, né, enfim, bom, aí há variações, né, território e povo. Né. O ambiente faz parte, é um dos elementos estruturantes da própria noção, né, da existência do Estado e das tarefas e fins do Estado. Né. E é claro que essa ideia da sustentabilidade aqui, com um princípio geral, estruturante de direito, e não só do direito ambiental, né, faz que a sustentabilidade, isso muito devido à inspiração numa obra, uma coletânea magnífica, publicada na Alemanha por professor Wolfgang Kahl, que é no Instituto em Heidelberg, né, sobre sustentabilidade como princípio e noção compreensiva, né, que abraça, né, o conjunto dos princípios e tarefas estatais, permeia esses princípios e tarefas, né, é claro, significa que esse Estado socioambiental, evidentemente, ele não tem como eixo apenas a proteção do ambiente, né, porque não se pode fazer proteção do ambiente, né, por mais importante que seja a causa, e por mais que se dê e deva dar também, na nossa concepção, uma posição preferencial à proteção do ambiente, no contexto da nossa arquitetura constitucional e política, tem também, evidentemente, não se pode fazer às custas da democracia, dos seus princípios estruturantes, nem às custas do Estado de Direito, seus princípios estruturantes, e também não às custas da própria socialidade, do Estado social. Né? Não se pode fazer proteção do ambiente sem considerar essas outras 3 agendas, né? Porque elas se imbricam, se elas se complementam, né? Elas entram em tensões, evidentemente, né? Elas se tensionam, até mesmo entram em colisão, né? Mas elas dependem, né, e demandam sempre o estabelecimento de uma concordância prática, que naquela ideia geral de Konrad Hesse, né, de que é uma integração que não pode ser feita sempre a realização de um princípio, de uma tarefa, de um direito, às custas completamente do outro, né, que promover todos simultaneamente, o que acontece mesmo, repito, se dando uma posição preferencial à proteção do ambiente nesse contexto. Né. E é claro que a sustentabilidade também sempre se estribou, né, nesses 3 eixos principais, né, econômico, social e ambiental. Né. E é por isso também que nosso trabalhinho, né, um livro publicado pela Saraiva, sobre princípios do direito ambiental, nós temos essa opção que é diferenciada, pelo menos era na época, né, alguns anos atrás, de não tratar dos princípios ambientais apenas princípios ambientais. Né? Nós começamos com princípios gerais, que também informam e se aplicam ao direito ambiental. Alguns vieram do direito ambiental, se originaram da agenda ambiental, mas passaram a ser também princípios gerais estruturantes do direito como um todo, né? Que é o princípio da sustentabilidade, que é o próprio princípio do dever de precaução, de prevenção, né? O princípio da proporcionalidade e as suas exigências também se aplicam ao direito ambiental no controle, né, no controle de atos e omissões do poder público que intervêm de forma restritiva no âmbito da proteção ambiental, né, ou que promove o interesse, digamos assim, da proteção ambiental de modo eventualmente a esvaziar, né, de forma desproporcional, os direitos sociais, né, e outros direitos fundamentais, os princípios do Estado democrático e assim por diante. Né? Então, há esses princípios que nós entendemos que não, além de não serem só oriundos ambientais, alguns sequer são oriundos do direito ambiental, né? Outros oriundos do direito ambiental passaram a ocupar uma posição transversal e precisam ocupar essa posição transversal, porque se não ocuparem, se não informarem o conjunto da ação do Estado,
e também do direito, do direito, eles vão apenas cumprir parcialmente a sua função. Então, essa é a ideia, que nós tivemos ali, e por isso a nossa concepção, que a gente continua defendendo, de um Estado social, ou democrático social, ecológico de direito, ela realmente se estrutura em torno e a partir de um conjunto de princípios gerais. E assim como há depois princípios setoriais da ordem econômica, princípios setoriais da ordem social, da ordem tributária, e assim por diante, temos também, obviamente, os princípios setoriais do direito ambiental, punidor-pagador, e assim por diante. Não vem aqui ao caso exatamente uma ordem de princípios, princípios procedimentais em matéria ambiental, deveres de informação que não são só, evidentemente, ambientais, mas que, inclusive, do ponto de vista legislativo, a primeira legislação específica sobre dever de informação é na área ambiental, também no Brasil. E, claro, então, há matizações aqui particulares. O próprio princípio da dignidade da pessoa humana, que é o eixo estruturante, inclusive até dos demais, no conjunto com os demais, também ocupa uma posição preferencial, enquanto princípio também não absoluta, mas esse é outro debate, quanto princípio não absoluta, como regra, evidentemente, uma posição, um caráter absoluto, quanto à sua proteção, mas não como princípio. Ele, evidentemente, também começou a se desdobrar em critérios, isso, que alguns chamam de subprincípios, de qual eu diria assim, outras dimensões, eu prefiro essa terminologia, que são basicamente a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana, que é um passo, e a dimensão e o reconhecimento ou atribuição de uma dignidade à vida não humana. E aqui nós também sabemos que existem variações, porque há quem sustente a atribuição de uma dignidade aos animais não humanos. Aqui há quem ainda subdivida isso em animais sencientes, e os demais. Há quem já, isso avança cada vez mais, reconheça a atribuição de uma dignidade, até de direitos, à natureza como um todo, incluindo o ambiente abiótico, quer dizer, realmente a natureza no seu conjunto, tendência até que nós sabemos que já existe, começa a se concretizar em algumas, mas ainda poucas constituições, especialmente aqui na América Latina, caso da Constituição do Equador e também da Constituição da Bolívia, e, portanto, mas isso são já desenvolvimentos mais recentes, que é essa transição também na gramática ambiental internacional, da noção da proteção do ambiente, de um estado ambiental para um estado ecológico, que a gente parte de ser uma visão mais holística, mais integrada, mais interdependente de toda a natureza, ou seja, os seres humanos e a natureza, naquilo que alguns chamam de pacto entre espécies, enfim, mas aí já é uma justiça, entre espécies que, claro, não é meu tema aqui, é o tema da ética, da filosofia, digamos assim, ambiental. Mas que a gente também é estruturante disso, porque a incorporação dessa dimensão, da dimensão ecológica da dignidade humana, e também da atribuição de uma dignidade particular aos animais não humanos ou à própria natureza, ela partiu de discussões no plano da ética e da filosofia. É ali que partiram essas concepções. Assim como a noção de dignidade humana não veio do nada. A noção de dignidade humana também é, no meu sentido, ainda, se não a principal, uma das principais pontes entre o domínio da ética, da moral, e da filosofia, com o direito. Porque praticamente tudo que nós temos de concretizações, de refrações da dignidade humana nas constituições, está ligada aos conceitos, às diversas concepções de dignidade que foram formuladas ao longo do tempo, acabaram sendo recepcionadas em maior ou menor medida, e não só a kantiana, embora essa continue sendo ainda a principal em termos de sua recepção
no domínio do direito às concepções também modernas de dignidade humana. Né? Pois bem, então, esse princípio, que inclui também, portanto, deveres e direitos correlatos, né, da dignidade da pessoa humana, é claro, assim como ele foi formulado no texto constitucional brasileiro, artigo 1º, inciso 3º, né, e assim como foi formulado em outras constituições, especialmente a partir do segundo pós-guerra, realmente não foi acompanhado, né, de uma dimensão, diretamente de uma dimensão ecológica, né, e realmente tinha uma justificação, né, e uma fundamentação basicamente antropocêntrico. Né? A ideia de que o homem é o fim do Estado, né, e não objeto da ação do Estado. O Estado existe em função do homem, não o contrário. Né? Todo o conjunto de direitos que asseguram, que blindam, né, o indivíduo, a pessoa humana, em relação a intervenções autoritárias, abusivas, né, e reificantes por parte do Estado e também da sociedade. Né? A inclusão da questão ambiental na compreensão multidimensional da dignidade da pessoa humana, né? Ela é mais tardia, ela começa a evoluir, inclusive, até depois da ideia de direitos dos animais. Vejam que a ideia da existência de direitos dos animais, né, que já é de final dos anos 60 do século passado, né, ela se desenvolveu antes e, paralelamente, a reconstrução gradual, né, de algumas dimensões e a agregação de algumas dimensões ao longo do tempo do princípio da dignidade da pessoa humana. Até porque, volto a frisar, não é porque se reconhece uma dimensão ecológica da pessoa humana que automaticamente daí decorre o reconhecimento de uma dignidade da natureza não humana, e muito menos ter direitos dos animais não humanos. Eu não estou dizendo aqui que você quer que eu não concorde com isso, estou apenas dizendo que reconhecer uma dimensão ecológica da pessoa humana não implica automaticamente, nem logicamente, o reconhecimento da dignidade à natureza não humana, porque o reconhecimento de uma dimensão ecológica da pessoa humana significa apenas, mas não é pouco, né, que o ser humano, né, que os indivíduos e também, do ponto de vista da coletividade, organizados na forma de Estado, instituições, né, têm deveres morais e jurídicos para com a natureza não humana, para com o ambiente. Né? Portanto, significa que o não reconhecimento, a não concretização do plano dos fatos, seja pelo direito, seja pelas ações, de uma visão protetiva do ambiente, né, viola a própria dignidade da pessoa humana, né, porque a sua dimensão ecológica, existente deveres também no plano de proteção do ambiente, da ecologia, passa a ser uma das dimensões e um dos deveres, né, conexos, né, ao reconhecimento de uma dignidade da pessoa humana. Né. Isso é a nossa jurisprudência, vocês já sabem que isso tem sido já, em vários casos, reconhecido, né, seja pelo STJ, seja pelo STF, já em algumas decisões, né, inclusive no polêmico caso, né, cearense, né, da vaquejada, né, isso foi um dos argumentos, foi novamente utilizado esse argumento no caso do sacrifício de animais para fins de práticas religiosas de matriz afrodescendente. Portanto, há já há algum tempo, em várias decisões, o reconhecimento pela nossa jurisprudência, inclusive do STF, dessa dimensão ecológica da dignidade da pessoa não humana. Né? Então, isso é um passo. Né? Já é um passo, evidentemente, muito além, né, do antropocentrismo, digamos assim, né, que realmente dominava na sua forma mais pura, né, o constitucionalismo até há poucas décadas atrás. Né? Bom, o segundo passo, né, que é o da atribuição de uma dignidade à natureza não humana, e ainda novamente aqui há diversas possibilidades dentro desse contexto maior da natureza não humana, ele evidentemente demanda e demandou, e ainda tem demandado, né,
uma fundamentação, uma justificação à parte, que obviamente é vinculada à primeira, mas ela é à parte. Tá? Porque nós também sabemos que atribuir dignidade, né, é atribuição de valor a algo. Nós temos que cuidar da distinção, né, inclusive na filosofia, né, Trapazon me corrige se eu estiver errado, alguns dos colegas que são mais versados que eu nesse domínio me corrijam se eu estiver errado, né, entre valor e valoração. Uma coisa é atribuição de valor a algo ou alguém. Né? Portanto, a atribuição de um valor, seja qual for, a algo ou alguém, é uma coisa. Como depois se procede à valoração em concreto, e as suas, evidentemente, diversas refrações, né, já é um outro passo. Né? Então, tem que cuidar dessa diferença. Né? E não esqueçamos que a própria noção de dignidade humana, ela, tanto na tradição judaico-cristã quanto na tradição estoica, né, que foi a mais importante tradição, né, que nos legou elementos fundantes da moderna noção de dignidade humana, elas partiram, né, uma do reconhecimento de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e apenas o homem, né, na época chamavam homem, o ser humano, evidentemente, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Né? Portanto, apenas o ser humano e não o resto da criação seriam algo especial, que apenas eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? E é claro, e é isso que como é o fundamento, digamos assim, até mesmo na filosofia tomista e mais adiante, só que já com uma outra leitura, agregando elementos da tradição clássica greco-latina, né, de que a dignidade é uma dádiva. Né, a famosa distinção de Hasso-Hoffmann, da dignidade como dádiva, da dignidade como reconhecimento e assim por diante. Né. Já na tradição estoica, e aí que eu quero referir porque isso é importante, né, nós não devemos esquecer que no período clássico, né, e até hoje, aliás, né, não é na período clássico, havia a dignidade que se reconhecia a alguém era a sua representatividade e seu valor para a sociedade. Era aquilo que aquele indivíduo, assim, realizava e significava naquele contexto social, seu prestígio, sua reputação. Né? Por isso, a dignidade de um senador romano, né, era mais alta que de um comerciante. Né? Era mais alta do que um campesino. Né? O cônsul já era maior que o senador, do general e assim por diante. Né? Quer dizer, era a chamada dignitas social. Portanto, não havia nenhum problema, né, em atribuir um valor maior ou menor a alguém, em função das suas circunstâncias. Por isso, a dignidade era algo móvel, mutável. Né? O sujeito podia descer lá no poço e ser simplesmente ninguém, né? E depois ascender, né, a ser o mais alto dignitário, né, da República Romana. Júlio César é um exemplo. Né? Júlio César foi um sobrevivente, né, da Guerra Civil. Né? O pai dele, a família dele tomou o lado errado da Guerra Civil, foi massacrada, né, pelos vencedores, e ele sobrou, né, deixaram ele sobreviver e recomeçou a vida praticamente como um legionário. Né, e foi conquistar seu espaço até se tornar um dos homens mais importantes, mais significativos da história ocidental. Né. Ele tinha uma dignidade e passou a ser o mais alto dignitário durante algum tempo, acabou sendo pouco tempo, né, da República Romana. Mas isso era dignidade social. Vejam que hoje nós não falamos em dignidade da toga, dignidade da Polícia Federal, dignidade da instituição tal. Né? Nós continuamos fazendo a mesma coisa. Né? Há ainda uma atribuição de dignidade que é, ao fim e ao cabo, atribuição de valor, né, até a algo, a uma instituição. Né? Que a gente não se confunde com a dignidade humana, porque essa foi a evolução posterior. Né? Porque a dignidade humana, diferentemente da dignidade social, dignidade de atribuição de valor a uma instituição, assim por diante, né? Uma carreira, enfim, né? Essa é um contínuo, né? Essa é uma premissa antropológica, e que se une, né? Ela se, evidentemente, é igual em todos. Isso Cícero já dizia. Essa foi a viragem que partiu de Cícero, né?
que além dessa dignidade social, existe uma dignidade que é de todos, igual em todos e em cada um. Essa não muda se o sujeito é escravo, general, né, ou senador, ou plebeu. Né? Pois bem, isso apenas disse para referir que não é do ponto de vista nem filosófico, nem lógico, né, uma excrescência, pelo contrário, né, se atribuir dignidade a alguém ou outro que não seja o ser humano. Né? A questão, evidentemente, é por quais razões, né, e o que significa isso e quais são as consequências disso. Né? E, na verdade, quando se passou a atribuir uma dignidade aos animais não humanos, que é o eixo mais forte dessa atribuição de dignidade, né, isso passou a se fazer, né, no sentido de se reconhecer esses animais não humanos também um valor não meramente instrumental. Essa foi a aplicação de Kant, né, ainda se Kant pensou nisso ou não, há 230 anos atrás, né, porque é evidente que Kant não podia pensar em nanotecnologia, nem em informática, nem nenhum pensador da época, né, no final do século XVIII, né, de qualquer sorte, também uma releitura a partir de Kant. Porque Kant, inclusive, embora não tenha desenvolvido isso, quando fundamenta e explica o que para ele é a dignidade humana, ele diz, fala exatamente, o homem e os demais seres racionais têm uma dignidade, e nisso se diferem das coisas, e tem um preço. Né? Então, o próprio Kant não reduziu ao ser humano a condição de ser racional. Ele admitia, pelo menos admitia, expressamente a possibilidade da existência de razão para esse ser humano. E nós sabemos hoje, né, que existe razão, existem elementos de racionalidade, de emotividade em animais não humanos. Então, portanto, esse é um outro passo. Né? Quando você quer, é impossível atribuir a dignidade a uma coisa, a um diamante, né? Porque dignidade é valor que se atribui a algo. A questão é qual o valor e o que significa a atribuição desse valor. Isso é que está em causa. Né? Pois bem, então, nesse sentido, esse é o passo de se reconhecer uma dignidade, né, como valor não meramente instrumental à natureza não humana, em particular, né, onde há maior, evidentemente, consenso, mas a maior, digamos assim, convergência de posições favoráveis, tanto doutrinárias quanto já jurisprudenciais, e até no plano legislativo, e até mesmo em alguns casos no plano constitucional, é essa ideia, né, de uma meramente instrumental. E isso se reflete já há muito tempo na proibição da crueldade com os animais, claro, não sob esse fundamento, né, mas já era uma refração da assim, chamada dimensão ecológica da dignidade humana, né, que seria indigno da própria pessoa, não se chamasse dessa forma, mas era considerado indigno da pessoa machucar de forma gratuita, né, tratar de forma cruel, né, infligir sofrimento desnecessário ao animal. Né? Ora, se isso não fosse considerado algo, né, que fosse moralmente, assim, censurável ao próprio ser humano, né, não teria relevância alguma, né, a prática de crueldade em relação a algum animal. Né? Porque ela não está vinculada àquilo que é também um elemento mínimo existencial ecológico na Constituição brasileira, como tal reconhecido pelo STJ, que é a proibição de erradicação, portanto, de extinção de espécies. Né? Porque simplesmente uma espécie não vai ser extinta só porque se trate ela com crueldade. Essa é a diferença. Né? Também essa diferença no plano da dignidade humana. É por isso que o direito à vida é distinto da dignidade da pessoa humana. Há um grande elemento de contato, mas eles não se confundem. Não se confundem. Né? É por isso que, por exemplo, embora não concorde com essa visão, nos Estados Unidos e em vários outros países, né, se permite a pena de morte porque se entende que ela por si só não viola a dignidade humana. Mas se proíbe a execução da pena de morte por algumas formas. Se entende que essas formas correspondem a penas cruéis e desumanas e, portanto, essas formas correspondem a uma violação da dignidade da pessoa humana. Né? A própria discussão da eutanásia do aborto dissocia, né, em alguns momentos, e tem que dissociar
dignidade humana da própria vida humana, integridade corporal, e assim por diante. Então, por isso é que, do ponto de vista lógico, moral, assim por diante, não há, também no meu entender, uma barreira realmente que possa se opor de forma convincente ao reconhecimento de uma dignidade à natureza humana, evidentemente não dignidade humana, evidentemente não dignidade humana, né? E nem direitos humanos aos animais, né? Mas direitos animais é algo que, por ficção jurídica, não também me parece... Claro, para quem entende que possa ter essa subjetivação, que não é todo mundo, né? Porque também há quem sustente que isso só se poderia dar pela dimensão objetiva dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade humana e também do princípio do dever de proteção do ambiente, né? Que se realmente não se trabalhar com direitos subjetivos ao ambiente, nem da natureza, obviamente, como um titular de direitos subjetivos, mas sim de um dever do Estado, né, em relação à proteção da natureza não humana, né? E alguns entendem que poderia chegar ao mesmo resultado concreto de proteção por uma ou por outra via, né? Que não seria necessário apelar para uma subjetivação, né? Mas sim se resolve tudo, e seria o correto, do ponto de vista jurídico, constitucional, por reconhecimento de deveres de proteção e por se levar a sério esses deveres de proteção do Estado. Mas, de qualquer sorte, eu quero apresentar isso. Esse é, evidentemente, o princípio hoje estruturante, né, do Estado constitucional, democracia social, direito, evidentemente também do próprio reconhecimento de uma dignidade aos animais e à própria natureza não humana, o que você sabe muito bem, né, acabou sendo reconhecido pelo STJ há realmente pouco tempo atrás, ano passado, né, naquele caso próprio envolvendo um papagaio, né, numa decisão, né, de relatoria do ministro Og Fernandes, né, onde, além de incorporar a dimensão ecológica humana, também reconhece a dignidade da natureza não humana como tal, né? E esse voto é um voto, digamos assim, emblemático, né, num passo que o STJ tem dado em regra progressiva em matéria de proteção do ambiente, porque se percebe também que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ podem discutir caso a caso, mas se formos olhar o conjunto das decisões dos últimos 15 anos, especialmente 10 anos para cá, vamos perceber que é uma jurisprudência tendencialmente, aliás, fortemente, né, tendendo a uma posição também robusta, né, do ambiente e da sua proteção na arquitetura constitucional brasileira. Então, esse é o arcabouço. E é claro, isso também acho que eu coloquei no título, não sei se falei em proibição de retrocesso, Gina, no título, né? Acho que sim, né? Tá. Perdoe-me, gente, assim, eu deveria ser, todo mundo vai dizer, pastor Ingo não é cuidadoso, quer saber o que vai falar. Não, eu não tenho muito problema de falar sobre várias coisas aqui. Não uso caderninho para isso, né? Nem PowerPoint, não sou muito competente para essas coisas, né? E, portanto, prefiro ainda usar, enquanto alguém escutar, apenas a minha voz, né? E tomando uma aguinha sem gás para não me engasgar. Mas o fato é que isso está assim, completamente conectado hoje com a ideia, com o reconhecimento também gradual do assim chamado princípio da proibição de retrocesso, não só social, mas também socioambiental, portanto, também já recorrentemente aplicado, né, à seara da proteção do ambiente, também pelo STF, já em várias decisões, né? Inclusive quanto a alguns aspectos do Código Florestal, né? Não a sua maior parte, mas quanto a alguns aspectos do Código Florestal. E agora mesmo está uma nova ADI, né, proposta pelo governo federal e a AGU, buscando, né, a não aplicação da lei da Mata Atlântica, né, e sim o Código Florestal, para se permitir a regularização, né, de áreas, digamos assim, já afetadas pela devastação na Mata Atlântica, que é o maior bioma brasileiro, é maior que a Amazônia, e se concentra em torno de metade das espécies, né, se concentra no bioma Mata Atlântica, que vai
até eu não tinha tanta certeza disso, que vai já do norte do Rio Grande do Sul, né, até o nordeste. Né? E hoje restam apenas um pouco mais de 12%, né, da vegetação da natureza original da Mata Atlântica. E é claro que aí entra a proibição de retrocesso, que dialoga com o princípio, né, e os deveres correlatos da dignidade, tanto da dimensão ecológica da dignidade humana, quanto da dimensão da dignidade da natureza não humana, de que esse também é um critério utilizado, né, quando se estabelece o controle das ações e omissões que implicam em restrições ou diminuições da proteção jurídica do meio ambiente. Né? Nós sabemos que o STJ desenvolveu aqui alguns critérios que implicariam no reconhecimento de um retrocesso censurável, portanto, né, do ponto de vista jurídico constitucional, né? E um deles é a preservação das áreas de preservação permanente, né, dos processos ecológicos essenciais e da extinção das espécies. Esses três elementos que são extraídos da Constituição e não da cabeça dos juízes, né, são extraídos da Constituição, foram utilizados pelo STJ aqui pelo voto, pela voz, né, e voto do ministro Herman Benjamin, né, como critérios não etéreos, nem deletérios, né, de concretização do que tem se chamado de mínimo existencial ecológico, como aquilo que é blindado realmente, né, a intervenção restritiva por parte do Estado e da sociedade. Né. Um outro critério, portanto, são elementos de concretização dessa noção de mínimo existencial ecológico, que, por sua vez, é corolário, né, do reconhecimento também de uma dignidade à natureza não humana e da própria dimensão ecológica da dignidade humana. Né. E também um outro critério que nós optamos por embutir, né, já no nosso livro Construção Ecológica, né, é um critério proposto pela professora Alexandra Aragão, muito conhecida, né, no meio no métier, né, do meio ambiente, da produção ambiental, uma pessoa muito querida, né, muito competente, muito querida, muito aguerrida, digamos assim, pela causa ambiental, tem um belíssimo trabalho, né, sobre Constituição e meio ambiente, belíssimo trabalho sobre isso, além de vários outros textos que até posso passar para vocês. Né. Ela propõe o critério da irreversibilidade. Né, e quando a situação, né, e o dano for irreversível, isso também compõe uma barreira absoluta, né, contra eventual restrição, redução da proteção do ambiente. Portanto, eu diria que no plano da aplicação do assim chamado princípio da proibição de retrocesso ambiental, nós temos, inclusive, já uma gradual construção e reconstrução de critérios, né, que são critérios absolutamente racionais, e que dialogam claramente e não se opõem, pelo contrário, se extraem, né, do próprio ordenamento constitucional já existente. Né? Diferente, às vezes, do que faz na aplicação da dignidade humana, né, que às vezes sequer sabe por que, como ela está sendo aplicada. Né? É evidente também um fundamentalismo ambiental, no sentido de que não existe outra coisa a não ser o ambiente, né? A proteção dos animais, é claro que isso pode ser defendido por alguns, né, mas isso não resolve o problema, né, e, ao mesmo tempo, sequer é factível. Né, porque, evidentemente, que nenhum ser humano vai abrir, em função da proteção de futuras gerações, completamente mão da sua própria alimentação, da sua aposentadoria, né, do seu serviço de saúde, da sua moradia, né, e do mínimo do seu lazer. Né, e nem se é de esperar isso. Né, porque viver é, de algum modo, poluir. Respirar, de algum modo, contribuir para que tenha uso de oxigênio. Então, viver é, de algum modo, poluir. Até ser enterrado, né, nós sabemos, até morrer, né, representa formas de poluir. Então, é claro que o que se busca é realmente colocar a causa ecológica também no centro, né, mas não, evidentemente, como fundamentalismo, mas sim com uma posição fortemente preferencial, porque ela codetermina o resto. Né? Assim como não há nada adianta atribuir dignidade a alguém se a pessoa não vive, a qualidade da vida como substrato, né, vital e biológico da própria possibilidade de atribuição de dignidade, né, não há condições de sobreviver numa planeta, sequer de exercício de outros direitos fundamentais, já não mais a médio prazo, mas a curto prazo, né, se não preservarmos as bases, né,
do conjunto da natureza, né, da sua integridade, nós já sabemos que isso resulta, né? Brumadinho, né? Mariana, mudança climática, né? Possibilidade, se continuarmos assim, em termos de descongelamento das calotas polares e de aumento da temperatura gradual, em 2030 já podemos ter várias catástrofes muito maiores do que estamos já vivenciando hoje, né? Inclusive a elevação por mais de 1 metro dos níveis do nível do mar, né? Com todas as consequências que tem sobre as cidades e as vidas humanas, enfim. De qualquer forma, nós todos sabemos disso, né? E é por isso que realmente não existe mais como, também no meu sentido, não colocar a causa ambiental numa posição prioritária. Assim que se faz as liberdades fundamentais, com a liberdade de comunicação e expressão. Né? E é claro que por isso também precisamos investir, né, em diversas guardas de flanco para a proteção do ambiente, que é justamente a criação, manutenção e, digamos assim, e incremento de organizações e instituições capazes de promover essa proteção. Isso não se faz reduzindo a metade do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Isso não se faz proibindo a própria atuação de crimes ambientais, né? Isso não se faz anistiando multas ambientais e praticamente premiando quem polui. Isso não se faz mandando passar boiada. Isso não se faz dessa forma em lugar nenhum do mundo, né? O que não significa que as pessoas não devem ser punidas pelo que fizeram, não significa que se deve... Não é isso que estou falando, estou apenas falando que para isso temos que ter guarda de flanco. A Constituição já prevê algumas obrigações de educação ambiental, né, nos currículos, dever de informação, estudo de impacto ambiental, ou seja, a Constituição tem instrumentos. A Constituição brasileira é uma das primeiras não só a reconhecer a proteção do ambiente como direito humano fundamental, como é uma das primeiras a densificar já em outros princípios e regras, né, inclusive na natureza procedimental, já instrumentos importantes da proteção ambiental. Nós já temos em 88. Antes de nós, tínhamos a portuguesa, 76, alguma coisa espanhola, mas não como status de direito fundamental, né? Eram pouquíssimas as constituições que já previam não só o reconhecimento do direito ao ambiente, mas também instrumentos, né, vinculativos do ponto de vista constitucional de proteção do ambiente. Portanto, nós já temos essa cultura constitucional, pelo menos, né? Embora não tenhamos realmente ainda a suficiente cultura, né, institucional e social em relação a um compromisso maior com a proteção do meio ambiente, pelo menos no que tange a proteção desse mínimo existencial ecológico. Já seria muito, né? Já seria muito, né? Se tivesse pelo menos, né, a salvaguarda desse mínimo existencial ecológico, né? Com isso eu encerro, né, porque eu apresentei apenas um esquema geral, não tem como trabalhar todos os princípios, né, queria apenas trabalhar essa ideia central do Estado ecológico, um pouco mais sobre a sustentabilidade como eixo fio condutor, dignidade da pessoa humana e as suas derivações para essas novas dimensões, um pouquinho do mínimo existencial ecológico e da importância disso agora no debate jurídico-judiciário também, processual, nas frentes, digamos assim, que se digladiam, né, de entender que a proteção do ambiente é menos importante que as outras dimensões, né, e as que entendem que tudo é totalmente mais importante que todo o resto, né, ou seja, entre fundamentalismos, né, a concepção de um mínimo existencial ecológico decididamente, né, não é uma pauta fundamentalista, né, e ela não se diz que não se pode simplesmente não intervir no ambiente, né, mas ela se diz que não se pode intervir no ambiente quando coloca em causa, em xeque, né, essas premissas e essa conservação identitária, né, da nosso ambiente. É isso, minha gente. Acho que tem algum espacinho ainda para alguma discussão. Espero que não tenha dito muita bobagem, né, para os amigos. Professor Ingo, escutar a sua fala é uma festa, né? Faz com que a gente se sinta realmente assim, iniciante, né? Nós somos ainda, viu, Strapazon, nós estamos iniciando aí no percurso. O Ingo tem uma explosão de ideias fantástica. Realmente aqui, Ingo, que eu acho que a minha profissão principal é ser estudante, tá? Então, eu, como estudante, gosto muito de escutar a sua fala, as suas ideias, a sua conexão de ideias. Gente, o Ingo saiu lá do Júlio César falando da questão da dignidade e conseguiu atravessar isso para falar do
mérito na República e conseguiu atravessar tudo isso para falar da dignidade também de todos os seres humanos, inclusive dos animais. Então, isso não é para qualquer um. Né? Ele passou de uma reflexão kantiana a uma reflexão atual do dilema entre o fundamentalismo ambiental e a necessidade de conciliar aquilo que eu sempre falo para vocês, que são justamente os 3 elementos básicos do Estado: população, território, poder de mando e o ambiental. Então, eu fiquei muito satisfeita com a sua fala, realmente ela é sempre provocadora, ela é instigante. Esse estado aditivado que você falou, que do meu ponto de vista bastava colocar Estado, o Estado tem todas essas funções, deve ser um Estado racional, deve ser um Estado constitucional, mas, enfim, a gente tem mania de dar nomes e nomenclaturas ao contrário de fazer. Mas, enfim, é necessário que se fale, é necessário que se eduque, é necessário que se faça essa prevenção, porque, como você bem falou, viver é poluir, né? Até enterrar, Ingo. Quando você falou isso, eu me lembrei. Você acredita que eu já fui advogada de um cemitério, gente? Da construção de cemitério. Vocês não têm noção o que é colocar um cemitério, né? Enfim, viver é poluir, morrer é poluir, mas é necessário que a gente tenha essa noção da ética, da conciliação, de que a nossa vida é impossível sem essa preservação ambiental necessária. Então, muito obrigado por todas as suas considerações, foi fantástica. Eu passo a palavra para o Strapazon, né, que está aqui com a gente, para que ele também fale, tá? E depois, Igor, tem uma ou 2 perguntas aí do lado no chat para você, se a gente tiver tempo de responder. Strapazon, e aí, colega, o que é que você diz, o que é que você pode acrescentar para a gente nessa manhã festiva? Bom dia, Gina, muito obrigado pelo convite. Bom dia de novo, Ingo. Prazer te ouvir sempre, é muito bom. Eu paro o que eu estou fazendo sempre que posso para te ouvir. E trouxe alunos aqui orientando do mestrado, doutorado também para acompanhar, porque você está sempre pensando temas da maior importância e todos sabemos da repercussão do teu pensamento no meio jurídico, na doutrina, na jurisprudência. Então, passa a ser um dever profissional acompanhar as coisas que você fala, as coisas que você escreve, e é sempre muito bom. Então, obrigado por fazer essas reflexões aqui hoje com a gente. Eu só quero fazer 2 ou 3 perguntas, na verdade, uma só, pontuais, juntando algumas coisas, eu fiquei ouvindo. Queria provocar um pouco o Ingo, assim, se a teoria constitucional que você elaborou até hoje, né, está muito marcada pela centralidade do tema da dignidade da pessoa humana e a teoria dos direitos fundamentais, mas, de fato, né, é uma obra, uma produção intelectual fundacional no Brasil, né? A teoria constitucional no Brasil, eu sempre digo, isso é uma coisa antes da teoria da dignidade, dos direitos fundamentais do Ingo, é outra coisa depois, né? Antes do Ingo começar a escrever da forma massiva como fez, a teoria constitucional era muito influenciada pela teoria do processo constitucional e pela teoria do Estado, mas não pela teoria dos direitos, né? Então, o Ingo tem um papel realmente fundacional nisso. Ele não gosta de reconhecer de vez em quando, ele fica olhando de lá e tal, mas nós sabemos que o Ingo tem esse papel assim muito, 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 muito importante, né? Eu chego a brincar com ele às vezes, dizendo que ele tem uma espécie de founding father, né, na teoria constitucional, colocando o tema da pessoa no centro das questões constitucionais. Ele afastou de vez por todas o tema do direito constitucional como um direito do Estado, né, essa coisa que era uma visão que vinha muito forte lá do passado. Mas aí eu acompanhei muito a trajetória de todas as suas publicações e vendo sua fala de hoje, os seus escritos recentes sobre a questão ambiental, então aí vai a primeira pergunta, né? Se você está revisando, se você já teve, né, uma visão antropocêntrica, né, sobre direitos, né? E se esse é um momento de uma certa revisão, de uma visão antropocêntrica. Então, primeiro é uma pergunta, se você, né, assume, se teve, né, se já chegou a colocar a centralidade do ser humano dentro de todas as discussões, e se esse é um momento de revisão dessas posições, vejo a rediscussão que você está propondo sobre a teoria da dignidade, então parece-me que tem uma coisa assim ali, né? Então essa seria uma primeira pergunta, um pouco para entender um pouco o momento da sua visão sobre a teoria constitucional e a importância da teoria da dignidade nesse contexto. A segunda pergunta
ela está relacionada um pouco às preocupações sobre o Estado mesmo, o papel do Estado e tal, e uma coisa que não sei se você chegou a escrever a respeito, é uma pergunta mesmo, né? Sobre o tema da reparação dos danos, né? O tema da reparação dos danos ambientais, o reconhecimento, né, de que danos enormes foram causados, evidente que o princípio da precaução tem que orientar as discussões presentes e futuras e tudo mais, mas se você tem uma visão sobre isso, eu estou pensando também em razão do desmantelamento das políticas ambientais, a ponto de, no caso brasileiro, pontualmente, o assunto ter sido levado ao Supremo, o estado de coisas inconstitucionais sendo reconhecido no âmbito de uma política inteira, né, de questões ambientais. Então, a segunda pergunta seria isso, né? Como é que você vê a questão, como é que se coloca para uma sociedade democrática o tema da reparação dos danos, né? E se você também vê um estado de coisas inconstitucionais atualmente no campo da questão ambiental. Seriam isso. Muito obrigado de novo. Obrigada, Carlos. Passa a palavra, então, ao professor Ingo. Querido Trapazon, uma honra também partilhar contigo esse momento. Nós também já temos alguma jornada, né, de atividades conjuntas, e sempre uma satisfação também ouvi-los. Trapazon, que tem se dedicado também, assim, um grupo, né, de estudo junto com a Gina, né, e Unifor, né, fortemente a questão do desenvolvimento sustentável, das metas, né, da ONU, nesse particular, também com relação à segurança social, também estudos realmente que têm feito levantamentos de dados concretos para balizar essas discussões, orientar eventuais políticas, né? Quer dizer, nós todos trabalhamos em frentes que se complementam, né? Ninguém pode trabalhar sobre tudo, e a gente percebe realmente que todos esses trabalhos, todas as perspectivas, ela se somam. Com relação à primeira pergunta, né, muito bem posta, eu, embora não tenha escrito sobre uma dimensão ecológica da dignidade humana antes de 2003, 2004, né, e na primeira edição do meu livro Diário Pessoa Humana, que é de 2001, né, eu ainda não inseri essa dimensão expressamente no conceito. Eu fiz algumas revisões do conceito nas outras edições. A primeira foi realmente incluindo a dimensão ecológica. Aliás, a primeira foi tirando a questão de um valor inato, né, isso, natural, como se fosse natural, mas um valor atribuído, né, ao ser humano. Né. Eu não acredito na dignidade como valor inato. Dignidade a reconhecimento de um processo cultural, assim como a atribuição de direitos, né. Nós fazemos é atribuir dignidade ao ser humano. Nós atribuímos esse valor. Na verdade, nós mesmos atribuímos esse valor, né, a partir de certos consensos que foram construídos, né, para daí extrair consequências, né. Então, fiz algumas revisões. A primeira foi essa, a segunda foi reconhecer uma dimensão ecológica, e a terceira foi já avançar, né, na inclusão de que essa dignidade se projeta, digamos assim, no âmbito de uma teia da vida, né, que inspirado pelo livro antigo, né, do Fritjof Capra, sobre a teia da vida, que os primeiros grandes livros dele foram o Tal da Física, né, e a Teia da Vida, né, mas isso já é bem antigo. Mas eu sempre tive uma percepção, pelo menos em parte, né, do ponto de vista da vida pessoal, familiar, né, e ambiental, né, com olho para a questão ambiental, né. Primeiro, porque meu pai e padrinho, familiares eram envolvidos com a causa ambiental também no Rio Grande do Sul e na cidade onde eu nasci, com o plantio de árvores, políticas do Grêmio Estudantil, do qual dirigiu o primeiro departamento de meio ambiente, né, em 1978, né, enfim, já com essa questão, né. Segundo, por algumas leituras que eu fiz, e uma dessas leituras também que devo ao meu pai, né, também já fiz nos anos 70, foi do famoso médico e filósofo e ético alemão Albert Schweitzer, que passou muito boa parte da vida dele, né, na África, onde ele desenvolveu uma série de conceitos, e um livro muito especial dele é A Ética da Vida, né, Ética da Vida, né, onde ele já aponta para essas questões, né. Depois também um livro do professor Klaus Bosselmann, esse não está traduzido,
para o inglês, a maioria da produção dele é em inglês, né? Mas esse não está traduzido para o inglês, que se chama Im Namen der Natur, em nome da natureza, né? Onde já coloca também a ideia de digamos assim, direitos da natureza, né? De direitos ecológicos e assim por diante, né? É claro que na época não tinha contato com a Rachel Carson, com o Singer, assim por diante, com essa vertente, mas foram algumas leituras também que acabaram influenciando. E aí a provocação dos orientandos, né, de começar a achar temas, né, e visões que eles poderiam trabalhar que não fossem simplesmente repetitivas na época quando trabalharam nisso, né? Então isso foi desenvolvimento, né? Então, diz assim, uma visão radicalmente antropocêntrica eu nunca tive, né? Agora, houve uma evolução de fortalecimento da visão integrada, natureza e ser humano, e também de uma evolução para uma posição realmente preferencial da causa ambiental na assim, arquitetura, né, da constelação dos fins e tarefas do Estado, né, contemporâneo. Assim, houve uma evolução de fortalecimento e também de projeção disso em trabalhos, né, acadêmicos, né, seja por orientação de trabalho, seja também escrevendo, né, sempre sobre isso já há muito tempo. Então essa foi a evolução, né? E acho que é uma evolução natural, né, que muitos fizeram ao longo do tempo, também inspirados até porque a questão da causa ambiental, a grande difusão, assim, a primeira onda, né, de um processo já transnacional, né, de conscientização ambiental, as primeiras propostas, né, temos o sistema da ONU, enfim, de inclusão da agenda ambiental, assim, por exemplo, ocorreu realmente a partir dos anos 1970, né, gradualmente. Claro, com algumas reflexões legislativas antes, né, anteriores, nós também já tínhamos Código Florestal anterior, tínhamos legislação coletiva anterior, né, outros países também, mas esse movimento, digamos assim, mais massivo, mais coordenado, mais estruturado, gradual, né, esse realmente começou nos anos 1970. Né? Então, essa é mais ou menos o processo, né? Não sei se consegui explicar isso, né? Uma pergunta muito boa, né? Para poder não se justificar, mas também explicar um pouquinho sobre isso, né? Com relação à segunda provocação, eu definitivamente preciso me refrescar a memória, porque agora me concentrei tanto na primeira, né? Era sobre a reparação. Eu não anotei. A reparação. A questão da reparação, os danos já causados, né? Como é que a humanidade lida com isso? Tá lembrado. A questão da responsabilização pelos danos. Bom, eu, obviamente, partindo da necessidade de reparação dos danos ambientais, não que isso é um comando constitucional já por isso já bastaria, né? Mas também sob outras perspectivas, né? Eu também já na primeira edição do Direito Constitucional Ecológico, ambiental, na ocasião, já também reforçamos a ideia de deveres ecológicos, né? Deveres inclusive conexos, deveres fundamentais conexos à função socioambiental da propriedade, né? Coisa que também a STJ passou a reconhecer, e nesse particular eu subscrevo não só essa jurisprudência, né, já mais fortalecedora do STJ em relação ao reconhecimento de deveres ecológicos, inclusive nessa seara, né, o reconhecimento pelo STJ da não aplicação na teoria do fato consumado em relação à violação, à degradação ambiental, que é um elemento importantíssimo, né, na jurisprudência do STJ, né, a não possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado, que é muito comum, não, já degradamos, já ponto, não dá para fazer mais nada, né? E era possível vamos nos isentar de qualquer responsabilidade. E recentemente, agora, este ano, né, eu até fiz um comentário rápido no Conjur com isso, com um orientando meu que escreveu justamente sobre esse tema, né, acabou de terminar a tese de doutorado dele, né, era o Molinari me orientando, sobre a imprescritibilidade, né, dos danos ambientais, né, que o STF, então, consolidou essa posição, né, em prol da imprescritibilidade dos danos ambientais, uma ação da qual foi relator o ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, vejo que o próprio STF, né, deu um passo importantíssimo nesse sentido, né, do reconhecimento da imprescritibilidade dos danos ambientais, que já vinha, em parte, sendo reconhecido pelo próprio STJ. Né?
Então, eu subscrevo essas decisões, essas posições, né? Portanto, esse também é o meu entendimento em relação a isso. Acho que respondi, perdão, ali, eu estava tão focado na primeira pergunta que no fim Super acabei... bem, não, eu não super anotei, bem. eu não anotei, né? Enfim, acabei... Não, super bem. E só um comentário rápido teu sobre o estado de coisas inconstitucional e a discussão no Supremo, né? Sim, até ontem eu acabei furando com meu amigo Ney Bela e com o Gabriel Vedi, com o Thiago, né? E o Hermes Zanetti, numa live, né, do IDP sobre o estado de coisas inconstitucional, né, em matéria ambiental, e eu diria também inconvencional, né, anticonvencional em matéria ambiental, que foi justamente objeto da ADIO, 60, depois transformada em, acho que é a DPF, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, onde foi convocada audiência pública, né, agora, cujos resultados convocados, né, classificados para a seleção de participação da audiência pública do F7, que hoje, amanhã, que se realizar agora ainda em setembro, né, onde foi reconhecido o Estado. Agora, eu diria que já há mais tempo, aliás, há muito tempo o Brasil vive um estado de coisas inconstitucional e anticonvencional na área da proteção do ambiente, porque a devastação não vem de hoje, né? A devastação no Brasil é histórica, né? O Brasil nasceu sendo devastado. A história brasileira começou com devastação colonial, assim como todos os estados coloniais também, na própria Europa, devastação, né? Quer dizer, ação humana, economia, por exemplo, sempre geraram isso, e claro, com a conscientização ambiental, isso começou a ser colocado, né, em certos limites, né? Nem que seja pela própria sobrevivência humana. Então, tá, isso é um processo. Então, devastação sempre houve, né? Os níveis de queimadas da Amazônia sendo sempre muito grandes, né? Há 20, 30 anos atrás já, né? Isso permeou, assim, todos os governos, né, brasileiros, né, em maior ou menor medida, é claro, especialmente nos últimos 20, 30 anos. Então, dizer que isso vem de hoje, se é hoje, isso não confere com os dados, com as estatísticas, seja em que nível for, Mata Atlântica, agronegócio, Amazônia, aquíferos, né, poluição, enfim, emissões de carbono, assim, tudo isso é antigo. Então, eu diria que há muito tempo nós vivemos esse estado, né, de coisas anticonvencional e inconstitucional em matéria ambiental também, né, matéria social, matéria carcerária, né, mas também em matéria ambiental, né. A questão é, claro, que quando essa causa se torna tanto mais premente, né, quanto mais se percebe as consequências disso, né. São diversos processos, né, que envolvem, né, o desenvolvimento e a sobrevivência. Então, é claro que a causa ambiental e esse estado de coisa ele vem se agravando até porque perdura, né? Com grandes dificuldades de limitação, ou pelo menos evitar o seu crescimento, né? Que dirá a sua reconstituição, né? Portanto, o primeiro grande limite, a primeira grande tarefa já é há muito tempo de, no mínimo, conter, né, o processo. Né? Quer dizer, isso já tem sido uma tarefa hercúlea e nem tem dado muito certo, né? E, é claro, a segunda é o processo de reconstituição, né, de vários desses processos da natureza para poder realmente evitar não só, para até atender aquele dever de progressividade, né, que é imposto também no plano de todos os direitos socioambientais. Né? Então, é claro que está evidente que nós tivemos nos últimos tempos, de fato, medidas, né, e tentativas de medidas bastante fortes, né, em sentido de piora e não de melhora, né, especialmente no campo da proteção do papel do Estado, né, em relação a isso, né, que vão desde a tentativa de desmonte até de extinção, né, do Ministério do Meio Ambiente, se não conseguiu isso, depois conseguiu desmontar ele parcialmente, né, desde a questão de multas, enfim, né, tudo isso já acontecia, mas na verdade, sim, em maior, do ponto de vista fático, né, mas tá que as tentativas de flexibilização gradual da proteção, elas têm sido realmente recorrentes nos últimos tempos, né, mas isso está sendo levado ao Supremo, mas está sendo levado ao Judiciário, né? E o Judiciário, eu diria, em grande parte, até agora, esse presente momento, né, tem reagido de forma absolutamente positiva e enfática, né, em relação a isso. Vamos até agora. Eu tenho uma certa esperança de que, também com a pressão da sociedade, da mídia, por isso o controle social é tão importante, né? Por isso os deveres e os direitos de participação, né,
de cidadania são tão importantes, e não só a matéria ambiental. Por isso, o dever de transparência e o acesso à informação é tão importante. Veja a decisão do Supremo agora na pandemia, né? Tentando não passar informações sobre a pandemia, assim por diante, né? Também o Supremo bloqueou. Na verdade, isso só funciona com essas salvaguardas organizacionais, institucionais e procedimentais, né? E essa ideia de uma cidadania processual, de status ativos processuais, quem cunhou realmente foi o professor Peter Heberle, num escrito de 1972, né? Onde ele já trabalhava a ideia do custo de todos os direitos, de que todos os direitos são sociais, todos os direitos têm uma dimensão transindividual, né? E que os 4 status clássicos, né, de direitos do professor Peter Heberle, né, do professor, obviamente, Jelinek, né, seriam insuficientes, dadas as demandas, né, as exigências do Estado industrial, né, e todo o caminho que nós conhecemos desde então. E até posso recomendar a gente vivamente, né, nós patrocinamos, junto com o Gilmar Mendes, a tradução desse trabalho de Peter Heberle, antes só traduzido para o italiano, né, que é um trabalho, uma obra-prima, né, é, na verdade, um artigo, mas que é um artigo tão grande que se fez uma pequena monografia, resultando num debate sobre a questão do acesso à educação como direito subjetivo, né, quando o Tribunal Federal, Constitucional Federal da Alemanha reconheceu aquela ideia da reserva do possível, houve um grande debate na Associação dos Professores de Estado de Língua Alemã, onde esse debate, um dos debatedores foi o professor Peter Heberle, onde ele desenvolve essas ideias todas. É um estudo primoroso, né, visionário, né, original, inovador, né. Ele escreveu essas coisas 20 anos antes de Cass Sunstein, por exemplo, e tantos outros, né. Questão do custo dos direitos, né. Então, esse livrinho está disponível para a editora do Advogado, não é caro, né, e ele foi ofertado, né, entregue pessoalmente, sem ele saber antes que isso iria acontecer, ao professor Peter Heberle, nos seus 85 anos de maio do ano passado, por mim em Hamburgo, né? Então, realmente, mas era uma tradução necessária, né? E eu recomendo muitíssimo que vocês leiam esse texto, né? Que realmente é um texto seminal, né? Para a teoria dos direitos fundamentais e todas essas perspectivas, né? Que foram surgindo daí. Enfim, né? Vocês também respondi, né? E já fiz a propaganda, não minha, do Peter Heberle. Muito bem, Ingo. Muito obrigada por todas as respostas. Tem ainda aqui 2 perguntinhas que eu não sei se você tem tempo de dar uma olhada. Uma da Márcia, que está com a gente desde 8 horas aí te esperando, e outra da Liane, tá? A da Liane eu acho que é mais simples, a da Márcia é um pouquinho mais complicada. A Márcia Fernandes pergunta: considerando que a ética e a filosofia são seu objeto de fala nesse momento, na sua perspectiva, o que diferencia a abordagem ecocêntrica da abordagem biocêntrica em se tratando da consideração subjetiva aos seres humanos? Como cada perspectiva reverbera da consideração do Estado ecológico de direito? Eu acho que você já respondeu, mas... biocêntrica e ecocêntrica. Sim. Isso. Eu parto da perspectiva da visão ecocêntrica. E parto da visão ecocêntrica porque ela, evidentemente, no meu sentido, é mais conciliável, né, com a ideia de teia da vida, né, de justiça também interespécies, né, e com a ideia de direito da natureza e também mais conciliável com a dimensão ecológica da pessoa humana e também com visões que não podem ser radicais, sim. O radical é uma coisa, né? Fundamentalista é outra coisa, né? Porque se nós fôssemos tratar de ambiente ou direitos sociais ou dignidade só humana, né, como valores absolutos, né, e, portanto, blindados de forma absoluta a qualquer tipo de relativização em face de outros bens tão importantes quanto, né, para a mesma causa, né, nós não poderíamos sequer pegar um avião. Não? Se formos realmente fundamentalistas em matéria ambiental, né, não poderíamos pegar um avião. Não poderíamos nem comer plantas. Né? Quer dizer, eu estou falando um pouco de exagerado. Né? Então, é evidente que extremismos, né, eles não são solução. Eu parto do pressuposto de que a visão ecológica, né, ecocêntrica nesse sentido, né,
repito, né, também tem diversas concepções sobre ecocentrismo. Né? Eu parto de uma visão ecocêntrica, sim, atualmente, né, já nós avançamos para isso, né? Achamos que não há como não avançar para isso. Isso também é nova visão já há algum tempo, né, pautada pelos instrumentos, pelos documentos internacionais, né, de proteção, pela agenda internacional, mas ela é conciliável, no meu sentir, com também a dimensão ecológica da dignidade humana e, portanto, também com essa visão também de mínimo equilíbrio que tem que haver entre essas agendas, né? A gente acabou optando pela visão ecocêntrica, não biocêntrica, né? Embora elas dialoguem também entre si, não entendo que as diferenças sejam tão significativas assim. Enfim, né? Ingo, e a última pergunta é: como o senhor vê a possibilidade ou necessidade de uma revisão da Constituição a partir do princípio da interdependência, especialmente no título que trabalha os princípios fundamentais? Em verdade, eu não entendo que seja necessária uma revisão da Constituição para esse efeito, né? Porque a Constituição sempre tem que ser interpretada de forma sistemática, né? Eu entendo que tudo isso que eu acabei de dizer, e outras pessoas já têm dito, né, há muito tempo, até sobre outros temas ligados à proteção do ambiente, até mesmo à proteção dos animais, é compatível, né, com uma interpretação sistemática da nossa Constituição, né? Porque ela sempre teve uma agenda ambiental forte, né, artigo 225 e seus desdobramentos, né? Ela, desde o início, também uma questão importante, relativamente inovadora na nossa Constituição, reconheceu a função socioambiental da propriedade, seja como uma funcionalização também já da propriedade, e, portanto, da iniciativa econômica no Estado brasileiro. Eu não entendo muito que uma revisão constitucional vá por si só contribuir mais para isso. Quer dizer, não vejo que isso seja cogente, né? Não é que não se possa propor uma revisão constitucional para esse efeito, mas uma revisão constitucional eu já entendo complicada, porque uma revisão constitucional aqui poderia demandar até mesmo outras tentativas, né? Uma revisão constitucional é uma faca de dois gumes, né? E uma permanente espada de Damocles, porque o tiro pode ser pela culatra, né? Ou se pode ter certeza que numa revisão constitucional 3/5 do Congresso em 2 turnos de votação e tendo que depender de compromissos, não fosse eventualmente reconhecer o contrário. Ainda mais por algumas pressões, né? Então, eu não acredito que a revisão constitucional seja o maior instrumento. Nós temos aqui um processo de desenvolvimento dentro do marco constitucional. Não entendo que nenhum desses desenvolvimentos, até o presente momento, possa ser dito como extremista ou violador da ordem constitucional, naquele equilíbrio que ela propõe, né, que permeia o texto. Eu não entendo que uma revisão constitucional seja o passo, e muito menos saudável hoje em dia, né? O risco de que se tire coisa e não se coloque coisa é muito maior do que o da ampliação da proteção. Então, eu não, nem do ponto de vista político estratégico, né, nem do ponto de vista jurídico constitucional, eu entendo que a revisão é adequada. Muito bem, perfeito. Eu também posso, orientação, viu? Gina, posso só acrescentar uma coisa como exemplo? Claro. A única emenda constitucional recente relativa à proteção do ambiente, que fez? Buscou superar a decisão do STF no caso da vaquejada. Pronto. O que fizeram? É o que a gente chama de emendaram a Constituição para poder legitimar todas essas práticas. E mais, não só a vaquejada, mas também todas as práticas consideradas esportivas que envolvem animais, né? Colocando claro, ressalvada, né, crueldade, mas a única inserção na Constituição feita nesse particular nos últimos anos, né, fez o quê? Fez o contrário, né? Só para dar um exemplo. Igor, a gente teve uma discussão sobre isso aqui na Assembleia Legislativa. É uma pena que nós temos um aluno que é deputado, mas ele não pôde ficar até agora, e nós discutimos justamente o efeito backlash diante da lei da vaquejada, né? Então, o Ceará fez uma leizinha bonitinha, que, na verdade, permitiu o quê?
o retorno da vaquejada e todas as suas práticas, não é? Então, é bem interessante todas as suas ponderações, fantástica a aula, fantástica a presença aí do Extrapazon com a gente e os alunos lá do Chapecó e da Universidade Positivo. Foi realmente um grande prazer escutá-lo, uma situação que provoca reflexão crítica. Eu tenho certeza que os alunos do PPGD Unifor, do Centro de Ciências Jurídicas, assim como do pessoal de Manaus. A gente está aqui com o procurador federal e ambientalista, o professor Tiago Flores, está aqui com a gente, a professora Rosa Júlia, também da Faculdade Farias Brito, e nossa pós-doutoranda. Muito obrigada por todas as suas reflexões, por ter dedicado essa manhã ao PPGD Unifor. Com certeza, they won't perish in vain, como diria Lincoln aqui para a gente, não é? E eu tenho para dizer para vocês também que o professor Ingo criou um GT próprio, né, relacionado do antropocentrismo ao ecocentrismo na nossa rede de direitos fundamentais e democracia, tá? Estão abertas as inscrições para envio de artigos até o dia 25 de setembro. Então, vocês todos que são também ambientalistas são muito bem-vindos a participarem da nossa rede. Ingo, um beijo grande. Extrapazon, um prazer ter você aqui com a gente e muito obrigada pela colaboração de vocês no desenvolvimento das nossas pesquisas. Gina, posso ter uma última palavra aqui? Só para recomendar, claro, existem outros materiais, mas assim, me vem pegando meus arquivos aqui, tem um artigo da Débora Schwerwitz, que trata, claro, de forma um pouco didática, não é um artigo profundo, assim, mas assim, talvez para os alunos, uma visão introdutória, né, sobre as visões antropocêntrica, biocêntrica e ecocêntrica dos direitos animais no direito ambiental. Né? O biocentrismo tem até a questão de vedar lucro, mas não uso para outros fins, enfim, quer dizer, há ali uma explicação, digamos, bastante básica, né, sobre isso. Se quiser, também posso indicar isso mais adiante. Eu queria agradecer, né, Gina? Queria agradecer pela possibilidade de estar com vocês, né? De tentar responder esquematicamente as perguntas. Eu sei que algumas perguntas demandariam mais aprofundamento, né? E inclusive mais discussão, também particularmente a da Márcia, enfim, e uma das Extrapazon, enfim, acho que realmente temos muito que discutir e enfrentar aqui, mas queria agradecer pela generosidade, pelas palavras amigas, né, pelo espaço, também aos Extrapazon e a todos os colegas e discentes que nos acompanham, né, e eu não queria deixar de dizer isso, né, para render também a homenagem, né, e também dar o meu reconhecimento. Só isso. Obrigada, Ingo. A sua palestra vai estar à disposição de todos no nosso site lá da rede, né? Então, quem quiser ver novamente, escutar, pegar a dica dos nomes dos autores que foram citados, vai estar lá na rede IDD, tá? Só colocar, vocês acham facilmente. Ingo, por favor, depois manda esses textos todos para o que eu possa compartilhar aqui com os alunos, tá bom? Tenho certeza que todos têm bastante interesse. Obrigada para vocês todos, então, e obrigado, bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Abraço. Bom dia, grata. Tchau. Tchau. Ótimo, Nádia. Já suspendeu a gravação, não é isso? Sim, professora. Pronto, então voltamos aqui para a nossa salinha de aula. Pessoal, muito bom. Olá, Daiane Queiroz, casadíssima. Agora, cadê a aliança? Está pesando, Daiane? Ainda não, né, Daiane? Ainda não, professora. Ainda está na fase de lua de mel. Ótimo, que dure muito tempo, viu, Daiane? Eu estou com a minha aqui, acho que há 34 anos, ainda estou aqui resistindo heroicamente. Bom, pessoal, então, olha, que aula fantástica, né? Oi, maravilhoso. Tudo bom, querida? Vamos pegar aí depois esse artigo que ele falou. Bom dia, professora Gina. Vamos pegar aí o artigo do Estado aditivado, não é? Para a gente realmente, eu acho que vale a pena fazer uma leitura. Eu achei muito interessante, professora, por isso que eu fui logo procurar. Eu acho que a gente sempre tende a colocar nomes e nomes e nomes para dizer o que já deveria estar dito, né? É como o povo diz, sociedade civil organizada. Eu digo que eu detesto esse nome, porque ou é sociedade, né? Ou não é sociedade. Sociedade, não existe sociedade desorganizada, nem existe... Caótica, né? Sociedade caótica. Né? Então,
se colocou esse nome, Sociedade Civil Organizada, para se falar de sociedade. Assim a gente vai colocando Estado disso, daquilo, como se fala também que a Constituição bastava ter um artigo, né? Todo brasileiro deve ter vergonha na cara, revogadas as disposições em contrário, né? Enfim, eu sigo mais ou menos essa mesma vertente e é engraçado, o meu pensamento também vai nessa mesma seara do professor Ingo, não é? Eu digo para vocês que eu sou conservadora,